2 Coríntios, capítulo 12, verso do 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sim prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Amém por essa palavra. O texto se desenvolve em seguintes partes. No verso 7, ele menciona o espinho na carne, aquele espinho que foi colocado com o objetivo de mantê-lo humilde. No verso 8, ele menciona qual foi a sua primeira reação quando sentiu a fisgada do espinho. No verso 9, qual foi a resposta de Deus? E finalmente, no verso 10, a compreensão que ele teve do propósito de Deus com aquele espinho. E ele descansa então, no meio do seu sofrimento. Paulo, o apóstolo, reconhecia que havia um propósito divino naquela aflição. Ele relata que foi levado à presença de Deus e ouviu coisas, e que Paulo diz: eu prefiro não contar para vocês, ao contrário de muitos hoje em dia. Então ele não sabe se aconteceu no corpo ou fora do corpo. Ele não sabe se foi arrebatado ou se foi uma visão. Ele foi levado à presença de Deus. E então, quando ele voltou, um mensageiro do inimigo o esperava e disse que me foi posto um espinho na carne. Paulo se refere a um sofrimento externo, não era uma falha de caráter. Sabemos que era algo extremamente doloroso, seria algo maior que espinho, porque espinho causa incômodo, mas Paulo fala de algo doloroso. Ninguém ora 3 vezes para tirar uma farpa de um dedo. Paulo fala de algo cravado em sua carne, provocando um sofrimento muito intenso. Era um sofrimento penetrante e agudo, algo extremamente doloroso. Ele vivia debaixo de dores, fazia 14 anos. Ele vinha com isso cravado em si. E era algo humilhante, porque o mensageiro foi mandado para o esbofetear. Aquele espinho causava dor e humilhação. Entendemos também que o inimigo está debaixo da autoridade do Altíssimo, pois Deus permite que Paulo seja tentado pelo inimigo. Por trás desse espinho estava a mão de Deus. Aprendemos que o propósito daquele espinho era que Paulo não se exaltasse, o que facilmente poderia acontecer diante da grandeza da revelação que ele recebeu. Ele poderia pensar ser mais do que realmente ele era, porque teve esse privilégio de ser levado à presença do seu próprio Deus, ainda vivo na terra. Com facilidade, Paulo poderia se exaltar. Ele poderia se envaidecer, se encher de orgulho, de prepotência, e aí se tornaria não usável por Deus. Deus não poderia usá-lo. Deus usaria um apóstolo sofrendo, humilhado, mas não pode usar um apóstolo arrogante que pensa ser mais do que convém. Por isso, se Deus tiver que escolher entre manter você humilde através da dor e do sofrimento, ou ver você alegre e feliz, porém orgulhoso, adivinha o que Ele vai escolher? Porque Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar.
Ele está muito mais preocupado em formar você as virtudes do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus em você. Esse é o propósito do espinho na carne. O espinho na carne tem sido na vida de tantos a solidão. Por que eu não tenho amigos? Por que eu não consegui casar? Por que tenho essa doença? Por que ela me acompanha? Por que Deus me deu esse filho tão problemático, tão difícil, ou um filho com uma doença incurável? Por que eu vivo nessa situação? São tantas coisas que têm esse mesmo efeito, evitar que nós nos exaltemos. E a gente se exalta por muito menos. Nem precisamos ir ao terceiro céu, não precisa muito. Deus permitia um espinho para aquela grandeza de revelação, não tirasse de Paulo, não tirasse aquilo que Deus ainda ia fazer através da vida dele. Então aprenda, há razões, há motivos, você ainda não entende, mas se Deus permitiu esse espinho, é para o seu bem. Então, como passar por uma fase difícil, com espinhos em minha carne, sem desanimar, sem retroceder, sem reclamar da vida, sem murmurar contra Deus, sem ameaçar desistir da minha fé? Eu tenho que entender que essa decisão vai me fazer crescer, vou amadurecer, quando aprender a ver nas perdas, na fraqueza, nas dificuldades, não motivos de derrota. A minha fé vai crescer, a minha fé vai me aproximar mais de Deus. Não é errado você pedir a Deus para poupar você do sofrimento e da humilhação, especialmente se ela é intensa ou se dura muito tempo. Não é errado. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a irmos a Deus e levarmos a Ele a nossa aflição, nossa dor, a nossa angústia. Mas aprendemos também que o silêncio também é resposta. E quando Deus responde, aprendemos que nem sempre Ele dá o que queremos. Paulo orou e Deus disse não. É preciso mais que você ore. Senhor, seja feita a sua vontade. Fé é você dizer, a tua vontade seja feita em minha vida. Paulo pensava que a melhor solução para o seu sofrimento era que o sofrimento cessasse. Mas Deus tinha uma solução melhor, era dar a sua graça para que Paulo suportasse o sofrimento, com o benefício extra da humildade. Essa foi a solução de Deus, muito melhor que a de Paulo. Se Deus tivesse dado a Paulo o que ele queria, Paulo ficaria aliviado, mas cheio de orgulho. Deus diz, eu tenho uma solução melhor. Eu vou deixar o espinho exatamente onde ele está, mas eu vou te dar a graça para você viver com isso, sua vida toda talvez. Você vai suportar isso, aprender a conviver com a dor, com o sofrimento, com a humilhação, com a frustração, com a solidão. Deus não prometeu tirar o espinho de sua vida, mas Ele prometeu a graça para você viver com Ele. Algumas vezes Ele tira, Ele nos livra de alguns sofrimentos, às vezes. E então, depois do silêncio, vem a resposta. A minha graça te basta. Você não precisa de alívio, você precisa de minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. O caminho de Deus não é nos tornar super apóstolos, super pregadores. O caminho de Deus primeiro é nos humilhar, nos quebrar, e para isso então Ele usa o espinho na vida dos seus servos e de suas servas. É assim que Ele faz. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas para que você saiba que você é fraco, para que você sinta que você é fraco, Deus tem que lhe lembrar disso. E às vezes o caminho dele é o sofrimento,
para lembrar você que você é fraco. É quando então nós podemos, de fato, ser usados por Deus. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E que fraquezas são essas? São essas circunstâncias similares a ter um espinho na carne, que nos faz sentir a nossa dependência de Deus, as nossas limitações, a nossa mortalidade. Sentir que nós somos pó, que não somos melhores que os outros. E o que temos é pela graça de Deus. As fraquezas são o segredo, na verdade, da vitória da bênção e do poder do ministério na vida cristã. Sabe quando Deus vai te usar? Quando Ele te quebrar, para você saber que você não é nada. E então você vai dar toda a glória de quem você é hoje a Deus. Diga amém por essa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que agora, Pai, o seu filho, a sua filha, que neste dia esteja ouvindo essa mensagem, seja livre pelo Espírito Santo de qualquer mágoa ou ressentimento diante de Deus, por causa desse mensageiro do inimigo, que já há algum tempo lhe perturba e lhe faz sofrer. Que você entenda que o propósito de Deus, que Ele está por trás disso, que o alvo dele com o sofrimento e a dor é fazer você semelhante a Cristo, é tornar você capaz e útil nas mãos dele, é fazer você se esquecer de você mesmo em meio ao sofrimento e pensar na glória de Deus e como você pode usar o seu sofrimento para abençoar outras pessoas, porque a graça de Deus nos basta. E a sua graça, a sua presença, seja a sua maior ambição em sua vida, que o desejo de sua alma. Porque se você está fraco, então você será forte. Amém? Glória a Deus. Espero muito que você tenha recebido essa mensagem em seu coração e que em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que essa sabedoria cresça mais e mais em nossa alma, em nosso coração. Compartilhe muito essa palavra com quem você sabe que precisa receber dos céus. Deus abençoe.